Os oceanos são incríveis. Com belíssimas paisagens e uma biodiversidade gigantesca, recebe o posto, é claro, de uma das maiores riquezas do nosso planeta. Afinal, não é à toa que a Terra recebe o nome de planeta azul, não é? No entanto, tudo que vemos ou sabemos sobre nossos mares e oceanos parece ser algo cada vez mais superficial ou incompleto. Isso porque, na grande maioria dos casos, apenas a superfície ou pequenas profundidades desse ambiente são estudadas. De certa forma, isso acaba limitando não só as pesquisas marítimas, mas também limita nosso próprio conhecimento sobre os oceanos do planeta Terra. Não devemos pensar, porém, que a ciência tem alguma culpa nisso. Várias expedições marítimas já foram planejadas durante a história, mas muitas acabaram não tendo sucesso ou nem mesmo se concretizaram. Mas e se mudássemos esse conceito e esse trabalho fosse possível? Você já se imaginou chegando até o ponto mais profundo de todos os oceanos da Terra? Esse lugar único está localizado no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, que inclusive inspira seu nome, a Fossa das Marianas. Esse é o local mais profundo dos oceanos, visto que possui dezenas de milhares de metros de profundidade. Sobreviver aqui ou mesmo visitar esse lugar são tarefas quase impossíveis. Quer saber o porquê? Então fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Imagine estar no fundo do oceano, entre seres marinhos que você nunca pensou existir. Vamos ainda mais além. Imagine mergulhar no Oceano Pacífico para mais de 11 mil metros abaixo do nível do mar. Quais condições você encontraria ali? As notícias não são das melhores. Entenda que a Fossa das Marianas é tão profunda que poderia mais que confortavelmente abrigar o Monte Everest em seu interior, sobrando ainda milhares de metros. Sim, estamos falando da maior montanha de todo o planeta. Se, por exemplo, colocássemos o fundo da Fossa das Marianas como uma superfície onde funcionam aeroportos, então uma companhia aérea comercial não conseguiria romper a superfície do oceano durante o voo. Essas comparações são basicamente uma maneira simples e assustadora de dizer que esse lugar do planeta tem mais de 11 quilômetros de profundidade. A Fossa das Marianas é a parte do limite convergente ao sistema que forma a fronteira entre duas placas tectônicas. Neste sistema, a extremidade ocidental de uma placa fica debaixo da menor placa mariana, a oeste. Visto que a placa do Pacífico é a maior de todas as placas tectônicas da Terra, o material na sua extremidade ocidental teve um longo período de tempo desde a sua formação. Por isso, essa placa cresceu mais que todas as outras, até compactar-se e tornar-se muito densa. O movimento das placas do Pacífico e da Fossa das Marianas também é indiretamente responsável pela formação das Ilhas Marianas. Estas ilhas vulcânicas são causadas pela pressão do vapor a partir da ebulição da água que está presa em minerais do próprio Pacífico. Lá, a água é superaquecida à medida que desce na profundidade mais quente por baixo da placa. Dessa forma, a placa do Pacífico é empurrada por baixo da placa de Mariana, criando a Fossa das Marianas e, mais adiante, o Arco das Ilhas Marianas. A água presa na placa tectônica abaixo é liberada por causa da pressão e explode para cima a formar vulcões na ilha. A Fossa das Marianas é tão profunda que a quantidade de pressão de toda a água que preenche a trincheira é surpreendente. Para se ter uma ideia, cientistas dizem que há 8 toneladas por polegada quadrada nas profundezas da fossa. Tente imaginar 8 toneladas pressionando você em cada polegada do seu corpo. Ou para ilustrar melhor, imagine 50 aviões empilhados em cima de uma única pessoa. Esse é o tipo de pressão que encontramos lá embaixo na Fossa das Marianas. Por esse motivo, é um lugar quase impossível de chegar. Mas o que existe no fundo da Fossa das Marianas? O que se esconde lá? Devido principalmente à profundidade, como já dissemos,
produz uma enorme pressão no corpo. Expedições a esse local são perigosas e dispendiosas. Agora, cientistas da Universidade de East Anglia e investigadores chineses e russos descobriram no fundo da Fossa das Marianas uma espécie de bactéria diferente. Uma que é capaz de degradar hidrocarbonetos e que consegue se alimentar de petróleo. Já tinham sido encontradas espécimes com a mesma capacidade, que foram inclusive utilizadas para limpar descargas de petróleo no ano de 2010. Contudo, esta nova descoberta revela que a Fossa das Marianas é o local com maior concentração desse tipo de micróbio. O professor Xiao Huanzhang, da Ocean University of China, líder do estudo, disse que espera abrir um novo ciclo nos estudos marinhos com essa descoberta. Os cientistas que fizeram a descoberta recriaram em laboratório as condições das Fossas das Marianas, onde comprovaram que estas bactérias efetivamente se alimentavam de hidrocarbonetos. A nossa equipe de investigação recolheu amostras da população de micróbios da parte mais profunda da Fossa das Marianas, explicou Jonathan Todd, investigador da Escola de Ciências Biológicas da Universidade de East Anglia. Estudamos as amostras que recolhemos e identificamos um novo grupo de bactérias degradadoras de hidrocarbonetos, compostos orgânicos feitos de hidrogênio e átomos de carbono, itens encontrados no petróleo bruto ou no gás natural, completou o estudioso. Jonathan Todd explica também como ocorre este processo. Estes micro-organismos alimentam-se de componentes semelhantes àqueles encontrados no petróleo e depois utilizam-nos para criar seu próprio combustível. Espécies semelhantes foram uma vez decisivas na limpeza dos derramamentos de petróleo em desastres como aquele que ocorreu em 2010 no Golfo do México. De forma a compreender por que estas bactérias se alimentam de hidrocarbonetos, a equipe analisou amostras da água do mar recolhidas de diferentes profundidades. Nós descobrimos que existem hidrocarbonetos a cerca de 6 km abaixo do nível do mar, provavelmente até maior profundidade, e uma grande proporção delas surge da poluição da superfície do oceano, explica o investigador Nikolai Pedenchuk, da Escola de Ciências Ambientais da Universidade de East Anglia. Os cientistas também perceberam que a origem dos hidrocarbonetos não era apenas humana. Para nossa surpresa, identificamos hidrocarbonetos produzidos de forma biológica no fundo da Fossa das Marianas. Estas descobertas sugerem que existe uma população única capaz de produzir hidrocarbonetos para sobreviver, disse ainda Nikolai. Segundo a própria equipe, os estudos científicos continuarão ainda por muitos anos, mas agora com o foco em mente. A prioridade da equipe será identificar os micróbios que produzem esses hidrocarbonetos na parte mais funda do oceano. Além disso, também tentarão descobrir qual a quantidade desse material é gerado pela atividade humana e que vão parar neste ambiente desolado e completamente afastado de qualquer coisa que possa existir. É incrível imaginar que a vida, na verdade, um universo inteiro, centenas de milhares de metros abaixo do nível do mar, em uma dimensão que parece tão afastada da nossa, não é? Estudos para descobrir a fossa oceânica mais profunda começaram em 1872 com a primeira expedição Challenger em uma área que fica entre Japão, Filipinas e Nova Guiné. Os primeiros dados apresentados informavam uma profundidade de 8.184 metros. Várias pesquisas foram realizadas ano após ano, até que em 1957, o navio soviético Vityaz realizou uma medição que informava 11.034 metros. Contudo, esse dado não foi considerado confiável na época, pois expedições posteriores não conseguiram reproduzir um resultado com as mesmas medições. Tivemos que esperar até 23 de janeiro de 1960, quando o batiscafo Trieste da Marinha Americana alcançou as profundezas da Fossa das Marianas ao leste das Ilhas Marianas no Pacífico. Para fazer essa descoberta sublime, 2 experientes capitães foram capazes de descer a uma profundidade de 10.916 metros. Para confirmar a profundidade, a Marinha Americana refez os testes com os mesmos submarinos, mas fazendo pequenas modificações. Na primeira, o objeto foi projetado para descer a uma profundidade máxima de 6.000 metros.
Posteriormente, foi modificado para suportar uma pressão ainda maior que ocorresse a uma profundidade de 11 mil metros. Os preparos para essa realização histórica duraram 9 meses. Antes da missão ser realizada por completo, 64 mergulhadores desceram na costa de Guam, também no Oceano Pacífico. Atualmente, diferente dessa época, é mais comum que pequenos submarinos desçam até as fossas das Marianas, visto que ela já é mais conhecida pelos cientistas do que era antigamente. Por isso, vários animais já foram filmados por lá, como o temido e amedrontador tubarão-duende, que pode chegar até 5 metros de comprimento, e o assombroso peixe-fantasma, que dispensa apresentações. Apenas de olhar para ele, percebemos o porquê do nome. Há ainda muito a ser descoberto sobre a Fossa das Marianas, e é por isso que vários projetos de exploração vêm sendo feitos frequentemente. Cientistas esperam cada vez mais descobrir um mundo novo por lá, e nós torcemos para que isso realmente aconteça.